Bom, vamos começar o nosso sistema criando então um projeto no NetBeans. Eu já tenho o NetBeans aberto e nesse vídeo tutorial o nosso objetivo é fazer a camada mais genérica do sistema, ou seja, a camada que vai ter as diversas funções, as diversas actions, né, para coisas gerais do sistema, como por exemplo conversão de data, com coisas assim, funções genéricas que a gente precisa no sistema todo, tá? Então criei no NetBeans, estou criando um novo projeto e vou chamar ele de trabalhos, né? Que é o nosso banco de trabalhos. Eu tenho lá home, Elton, public, HTML, trabalhos, PHP 5.3, ok, next. Essa aqui é a URL, certo? Já vou copiar aqui, next e finish. Criando nosso projetinho aí. Já vou abrir isso no navegador. Vamos ver como é que isso vai ficar. Trabalhos. Tá aqui meu diretório. Não tem nada nele ainda, né? Ou na real tem um arquivo que o NetBeans criou, que é o index.php, que agora a gente não precisa dele, então até vou excluir. Selecionei, dei um delete, certo? E temos aqui o nosso trabalhos, por enquanto só com a pasta NetBeans. Se eu atualizar, ele deve dizer que não tem nada nesse diretório. Aí, está aqui o nosso diretório certinho. Vamos criar então a camada mais genérica do sistema. Eu vou aproveitar e já vou criar a estrutura de diretórios que a gente vai precisar durante o sistema todo, tá? Vou criar uma camada chamada config, certo? Também vou criar uma outra camada depois. Estou criando pastas, mas dentro dessas pastas vai ter arquivos, né? Vai ter classes. Vai ter a database, a DB, certo? Essa vai ser a sequência que a gente vai fazer também nos vídeos tutoriais. Nessa sequência vai ser executado config, DB. Depois a module, que vai ser basicamente os getters e os setters das diversas tabelas. Depois a actions, que aí vai ser os insert, update, delete, operações para possibilitar fazer o CRUD básico. E depois também a camada core, que é aí que vai estar as regras de negócio, coisas mais interessantes, né? Certo. Na config, então, a gente já pode criar um novo arquivo PHP e criar dentro disso funções bem básicas do nosso sistema. No exemplo aqui eu vou criar uma conversão de data do formato americano para o formato brasileiro, porque sempre tem esse problema na hora de cadastrar no banco de dados ou na hora de trazer do banco de dados de volta. Tá? Então, para fins de exemplo, eu vou criar isso dentro da config. Dentro da config poderiam estar diversas outras funções genéricas que o sistema como um todo vai usar. Todas as classes do sistema vão ter acesso a esses métodos declarados na config. Então eu vou criar um arquivo chamado C trabalhos, ou CF, né, config trabalhos, config trabalhos.php, e já vou escrever minha classe aqui dentro, né? Só ajustar o foco. Certo? Vamos criar então uma class CF trabalhos. E o que ela vai fazer? Ela vai ter alguns métodos, né? Para a gente converter datas. Então, public function date to br. Aí passa uma data americana, certo? Declaramos o escopo da função, public function date to US, que você passa uma data
no formato do Brasil. Certo, quando a gente recebe uma data no formato americano, ela é assim, 2011, 09, hoje é dia 11 de setembro. Pois é, que coisa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar ela no formato 11 de 09 de 2011. Certo, então a gente tem que basicamente quebrar essa string pelo hífen e reordená-la, né? Então um jeito fácil de fazer isso é, por exemplo, criar uma variável d, tem uma variável temporária, que vai receber o explode pelo hífen, né? Porque o dia, mês, ano vem separado pelo hífen do data no formato americano. Certo, cria uma variável d, ok, data ok, que vai receber o d no índice 2, que vai ser o último, né? Que vai ser o dia. Aí pega o d no índice 1, que vai ser o mês, concatena com a barra, que é o formato brasileiro que a gente quer, e pega o d no índice 0, que é o ano. Então tá aí, dia, mês, ano. E return d ok. Certo. Vamos apagar esses comentários, Ctrl E, né? Se eu quiser agora fazer do formato americano para o formato brasileiro, é basicamente a mesma coisa, só que, então, Ctrl C, só que em vez de explodir a data pela barra, explode pelo, em vez de explodir pela barra, explode pelo hífen, e aí coloca um hífen. Ele basicamente tem que só inverter a ordem que está dia, mês, ano. Aí, delete. Certo. Como é que a gente poderia testar se isso aí está funcionando? A gente poderia criar um arquivo teste dentro do raiz do nosso projeto, né? E aí o que eu faria? Eu ia incluir essa classe, ia instanciar ela e chamar os métodos. Require, vamos ver se ele vai me trazer ajuda. Sim, config, cf trabalhos. Cria uma variável cf que vai receber o new cf trabalhos. Criei um novo objeto do tipo cf trabalho e vou dar um echo já na tela do meu objeto cf, que é o meu objeto config, no método date2br. Então eu tenho que passar uma data no formato americano. 2011 09 11. Vou dar uma quebra de linha. Não é muito boas práticas fazer isso, né? Escrever HTML no meio, mas a gente está no começo do trabalho só para testar mesmo se a função funciona. Então está tranquilo, a gente vai apagar isso na sequência. E agora date to US. Então date to US a gente teria que passar uma data no formato brasileiro para transformar no formato americano. Então dia 11 de 12 de 2011. Opa. Salvando, então tá aí. Incluímos a classe trabalhos, criamos um novo objeto do tipo cf trabalhos, configuração trabalho, chama para fazer a conversão pro formato brasileiro e chama para fazer a conversão pro formato americano. Rodando isso no browser, Ctrl R, atualizei, né? Clico no arquivo test.php. O primeiro deu certo. Deixa eu ver o que aconteceu. E o segundo não. O que aconteceu com o segundo? Eu explodo pela barra e coloco o hífen. Ah, sim. Eu dei um Ctrl C e esqueci de trocar. Então ele estava esperando o data americano, né? Salvo. Beleza. Vamos ver o que aconteceu agora. F5. Não, F5 não. Ctrl R. Aí. Funcionou. Trocou, já fez uma conversão que a gente vai precisar várias vezes durante o nosso sistema. A seguir, então, a gente vai fazer a classe de conexão com o banco de dados, que vai estar dentro da DB, né?
E vamos na sequência já fazer as models. É isso, até mais. Para gravação aí.